Você realmente tem controle sobre seu cérebro? Por que às vezes pensamentos estranhos surgem em nossas mentes? Às vezes, seu cérebro até mesmo orienta a fazer coisas que você não consegue entender. O que seu cérebro pensa é realmente o que você realmente pensa. Por que às vezes achamos difícil controlar nossas emoções? Quem está controlando nosso cérebro? Antes de explorarmos as respostas a essas perguntas, vamos primeiro entender nosso cérebro. O cérebro é o órgão mais complexo e sofisticado do corpo humano. Ele pesa cerca de 1,4 kg, representando apenas 2% do nosso peso corporal, mas consome 20% da energia do corpo. O cérebro humano tem cerca de 100 bilhões de neurônios, que estão conectados entre si por trilhões de sinapses, formando uma rede neural extremamente grande e complexa. Tudo o que fazemos, como andar, falar, pensar, aprender e criar, é feito sob o comando do cérebro. Quando você vê uma comida deliciosa, o centro visual do cérebro primeiro recebe a informação e depois transmite o sinal para as áreas relacionadas do paladar e do olfato, fazendo você querer comer. Quando você aprende novas informações, novas conexões são formadas entre os neurônios, consolidando sua memória das informações. Isso significa que temos controle total sobre nossos cérebros? A resposta está longe de ser simples. O neurocientista David Agleman disse uma vez um ditado famoso: cada um de nós é um estranho para o nosso próprio cérebro. O que isto significa? O significado é muito claro. Nosso cérebro não é de forma alguma um órgão que pode ser controlado à vontade por nós. Ele tem suas próprias regras de funcionamento. Muitas vezes, nossos comportamentos e pensamentos não são inteiramente resultado de nossas decisões conscientes, mas são influenciados por nossa mente subconsciente. A mente subconsciente é como uma corrente subterrânea escondida nas profundezas do cérebro, influenciando silenciosamente nossos pensamentos e ações. A mente subconsciente é extremamente poderosa e armazena uma grande quantidade de informações sobre nossas experiências passadas, emoções, hábitos e crenças. Cientistas descobriram que mais de 95% do comportamento humano é impulsionado pela mente subconsciente. Por exemplo, uma série de ações que realizamos todas as manhãs, como levantar, escovar os dentes, lavar o rosto, etc., são todas concluídas sob o controle de nossa mente subconsciente, e não precisamos pensar deliberadamente sobre cada etapa. Esse é o papel da mente subconsciente, que nos permite lidar com a vida cotidiana de forma eficiente sem gastar muita energia cerebral. Mas nossa mente subconsciente às vezes pode nos fazer agir de maneiras difíceis de entender. Por exemplo, quase todos os humanos sentem medo quando veem aranhas, cobras venenosas, animais ferozes ou quando estão em lugares altos. Mesmo que você saiba que essas coisas não podem lhe machucar, você ainda terá medo. De onde vem esse medo? Pode vir de experiências traumáticas passadas na mente subconsciente ou de herança genética. Nos estágios iniciais do desenvolvimento humano, os humanos dependiam do abrigo das florestas para sobreviver na natureza. Mas a floresta também está cheia de perigos. Aranhas venenosas, cobras e animais ferozes, ou quedas de alturas, podem colocar a vida humana em risco. Somente os humanos que têm medo dessas coisas e sabem como evitá-las podem sobreviver e ter a oportunidade de se reproduzir. Essa resposta de medo é, na verdade, um mecanismo de proteção desenvolvido pelo cérebro. Durante dezenas de milhares de gerações de reprodução humana, esse instinto de sobrevivência foi preservado de forma subconsciente e transmitido à nossa geração. Esse medo subconsciente na verdade nos ajuda a evitar o perigo e a ganhar uma chance de sobrevivência. Ao escolher um parceiro, nossa mente subconsciente nos deixará mais inclinados a escolher aqueles que parecem mais saudáveis, mais férteis e mais bonitos como parceiros, para garantir que nossos genes possam ser melhor transmitidos. Tudo isso mostra que algumas de nossas escolhas aparentemente autônomas são, na verdade,
influenciadas pelos instintos formados no processo de evolução humana, e essa influência atua por meio da mente subconsciente. Mas não é apenas o subconsciente que pode influenciar nosso cérebro, há também fatores mais profundos. Com o desenvolvimento da neurociência, experimentos científicos mostraram que o cérebro já iniciou atividades neurais correspondentes antes de tomarmos decisões conscientes. Isso significa que muitas de nossas decisões podem não ser completamente orientadas por nossa consciência. A atividade neural dentro do cérebro já iniciou o processo de tomada de decisão antes mesmo de tomarmos uma decisão. Nossa consciência é mais como um espectador que executa as decisões tomadas dentro do cérebro. Além disso, a memória do nosso cérebro não é muito confiável. Pesquisas científicas descobriram que a memória é, na verdade, um processo de reconstrução contínua. Sempre que nos lembramos de algo do passado, nosso cérebro reprocessa a memória com base nas informações existentes, bem como em nossos sentimentos, emoções, expectativas e outros fatores atuais. Isso leva a um problema: a mesma memória pode ser diferente quando a recordamos em momentos diferentes. Pode haver desvios ou até mesmo falsas memórias. A razão para essa situação é resultado da atividade neural do cérebro. Além disso, as substâncias químicas secretadas no cérebro têm um enorme impacto em nossos pensamentos e emoções. Quando a serotonina está baixa, as pessoas se sentem ansiosas e deprimidas. Quando a dopamina está alta, sentimos prazer e excitação. Entretanto, a liberação desses produtos químicos não é completamente controlada pela nossa consciência. O ambiente externo, a dieta, o sono e outros fatores podem afetar a secreção desses produtos químicos. Por meio das discussões anteriores, podemos ver que as atividades cerebrais são influenciadas por muitos fatores, como o subconsciente, a atividade neural, os produtos químicos e a cultura social. Mas parece que elas não estão completamente sob nosso controle. Nós, humanos, ainda temos verdadeiro livre-arbítrio? Nossa crença de que controlamos nossos cérebros e tomamos decisões autônomas é apenas uma ilusão? Há diferenças de opinião sobre a resposta a esta pergunta. Algumas pesquisas atuais sugerem que, embora nossos cérebros sejam limitados por muitos fatores, ainda temos um certo grau de livre-arbítrio. Embora as atividades subconscientes e neurais afetem nossa tomada de decisão, podemos lutar contra os impulsos instintivos no cérebro que não estão alinhados com nossos desejos por meio da autorreflexão, do aprendizado e do treinamento, para fazer escolhas que estejam mais alinhadas com nossos desejos. Mas há outra visão de que o livre-arbítrio humano pode ser apenas uma ilusão. Da perspectiva da física, tudo no universo segue certas leis físicas, incluindo nossas atividades cerebrais. A atividade neural no cérebro é essencialmente um processo físico que está sujeito às restrições de causa e efeito. Cada pensamento e ação que temos é meramente o resultado inevitável desses fatores, portanto não há uma escolha livre real. Independentemente de nós, humanos, termos ou não verdadeiro livre-arbítrio, não podemos negar o fato de que temos a capacidade de entender melhor nossos próprios cérebros, e até certo ponto, intervir e gerenciá-los. Ainda temos muita iniciativa para buscar autonomia e viver de acordo com nossos verdadeiros desejos. Da próxima vez que um pensamento vier à sua mente, você pode muito bem se perguntar: esse pensamento realmente me pertence? É realmente isso que eu quero? Pense com calma antes de tomar uma decisão. Talvez esse tipo de questionamento seja um processo de busca de autonomia e cultivo do livre-arbítrio, para tomar a decisão mais benéfica para si mesmo. Por meio da discussão neste episódio, podemos ver que os mistérios do cérebro são muito mais complicados do que imaginávamos, mas também não são tão misteriosos assim. Quando entendermos os princípios por trás disso, também entenderemos como ajustar e usar nossos cérebros para tornar nossa vida, trabalho e estudo mais tranquilos. Bem-vindo para se inscrever e compartilhar meu canal. Até a próxima!